Davi, ele nasceu numa família muito humilde, como a maioria, né, de muitas pessoas aqui. Ninguém dá pra contar no dedo as pessoas que a gente conhece que nasceu em berço de ouro, né? E é a história dele, a diferença que faz a forma com que nós encaramos os nossos desafios, né? Davi, um rapaz pobre, família humilde, rejeitado pelo pai, rejeitado pelos irmãos, rejeitado pela família, rejeitado por todo mundo, meu povo. O pai deixava ele para fazer o trabalho que ninguém queria fazer na casa, né? E se você gosta um pouco de sabedoria bíblica, se você parar para ler a história desse cara, um rei super famoso, né? O nome dele é conhecido no mundo inteiro, mas era um cara assim, gente, rejeitado pela família, ninguém gostava, os irmãos não gostavam, e todo o trabalho da casa que ninguém gostava de fazer, o trabalho que ele tinha que fazer. Talvez você, ouvindo essa história, olhe para sua vida e fale, esse cara tá parecendo eu, né? E contando essa história de Davi, chegou uma vez que o pai dele falou: hoje você vai trabalhar como entregador de marmita, você vai trabalhar no iFood, você vai levar comida pros seus irmãos, pro general, porque eu quero saber como os seus irmãos estão, então vai lá levar marmita pros caras. Davi simplesmente obedeceu, fez o que o pai queria, aceitar aquilo que o pai estava falando e foi. Chegou lá e Davi, o Golias, ele começava a gritar, chamar os caras assim: vocês não são homem, não tem homem nesse exército, vocês são todos, né? Ninguém tem aqui que tá aí tem coragem de lutar comigo, ninguém que tá aí tem coragem de fazer alguma coisa junto comigo. E, gente, ele começou a desafiar os caras, você não tem noção, né? O líder da época era um cara chamado Saul, e o cara, assim, ele corria do Golias, ele fugia, fingia que não queria ver, e a galera também que tava junto, gente, o cara chegava, gritava, assim, chamava: vocês são covardes. Você imagina uma pessoa ouvindo todo tipo de nome feio e a pessoa, assim, simplesmente não ter coragem para levantar e reagir. Assim era um exército inteiro, gente. Não era uma pessoa só, era um exército inteiro, né? A gente tem uma história semelhante agora que tá acontecendo no Afeganistão, né? Como assim, os caras foram treinados, receberam muito dinheiro, receberam armamento. Quando, né, os caras talibãs chegaram lá agora, os caras entregaram o exército. Então, pra você imaginar mais ou menos as duas cenas, como é que foi, que era a história de Davi e a história de Golias, né? E, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Quando Davi escutou o cara humilhando o exército, ele falou: quem é esse circunciso? Quem é esse cara pra vir aqui querer bancar e ofender e gritar desse jeito? Ou seja, ele foi pra guerra, ele falou: essa guerra não era minha, esse problema não era meu, mas eu me apodero dele. Agora é um problema que eu vou ter que resolver. Em Davi começou a resolver o problema. Então, quando a gente olha nessa questão de Davi, a atitude dele, cara, o cara era empreendedor, viu um problema e falou: eu vou pra cima e vou resolver. Aí chegou Saul, queria dar a armadura dele, né, o cara, assim, porque ele queria, na verdade, levar a fama se o cara ganhasse a guerra. Se morresse, o povo ia achar que ele morreu, né, os caras, assim, queria dar a armadura dele pro Davi, mas ele era muito maior que Davi, porque caso o Davi tivesse vitória, o povo ia achar que era ele que tava indo pra guerra, né, gente? Olha só, então toma cuidado com as pessoas com que você anda por perto, porque às vezes as pessoas vão querer, né? Elas apenas só levam o nome das coisas e vão querer te deixar de lado, né? Mas isso é uma história à parte. Era essa história de Davi, mas Davi falou: cara, eu não vou poder lutar com as suas armas. Eu sou cara menor, nunca lutei com essa armadura, eu vou com as armas que eu tenho. Como que a gente vê essa história de Davi, gente? Lutar com as armas que você tem significa assim: você tem um dom, você tem um talento, você foi feito por Deus com habilidades específicas maravilhosas, então você tem que usar as habilidades que Deus te deu, você tem que usar as coisas que Deus te deu. E, gente, não ter medo de encarar desafios, porque se Davi tivesse medo de Golias, gente, o nome dele não teria entrado para a história. Falei que ia fazer uma live sobre destravar e aqui estou eu. Pois é, eu quero te perguntar aí, em primeiro lugar, o que é que te trava? Por que você não consegue prosperar? Por que você não consegue avançar na vida? E por que eu tô fazendo isso? Essa semana eu tava tendo uma conversa com uma amiga minha e ela tava me dizendo que ela teve um relacionamento, e esse relacionamento, assim, travou ela em muitas áreas da vida dela. E eu queria perguntar pra vocês, né, gente? O que te travou? Se você já percebeu na sua vida que existe alguma área assim que você não avança, que você realmente não consegue ir pra frente, que você já tentou N vezes, mas que de alguma forma aquilo assim não te deixa prosperar. Então eu queria falar com vocês essa semana sobre esse assunto. Então, gente, olha, não perca de forma nenhuma aquilo que vai acontecer nesse canal. Olha que lugar bacana, gente. E aqui tá, onde eu moro, tá bem inverninho, tá bem gelado, né? Eu vou fazer um tour na neve, né?
Então vocês vão acompanhando aí depois e a gente vai mostrar um pouco mais, né, pra você também destravar, pra você fazer coisas que você nunca fez, pra você andar por lugares que você nunca andou sem fazer coisa diferente. Esse pra mim é um pouco do destravar, de fazer aquilo que eu nunca fiz, de avançar. E essa é a primeira vez que eu tô assim, apesar de esquiar, mas fazer caminhada realmente na neve.